Voltamos com o segundo bloco do nosso Mão na Roda de hoje, conversando com o Dr. Osmani da Rosa Vieira, arquiteto da nossa cidade, sobejamente conhecido, irmão de loja, maçom, portanto, e o nosso papo de hoje é sobre uma campanha encetada pela maçonaria do estado de São Paulo, Grande Oriente Paulista, chamada Irmão Sangue Bom, doa, justamente voltada para a doação de sangue. Conforme o Osmani nos explicou no primeiro bloco do Mão na Roda, esta campanha visa não só a doação, certo, Osmani? Sim. Mas também a divulgação e a conscientização da nossa comunidade sobre a necessidade de mantermos os estoques em níveis razoáveis, níveis seguros, porque, afinal, se trata de um bem extremamente valioso e que tem um tipo de validade. Nós estávamos conversando, Osmani, sobre aquela questão de que, normalmente, aliás, isso é um problema nosso, talvez até muito brasileiro, né? A questão de achar de que o governo é ele, ou a entidade que presta um serviço é ela. O dia que nós começarmos a pensar que o governo somos nós e que aquela entidade somos nós também, as coisas vão tender a melhorar. E especificamente é que o Dr. Osmani nos procurou colocar no primeiro bloco, de que a população precisa conscientizar, porque afinal nós somos menos de 2% no Brasil de doadores de sangue. E nós não somos nenhum país calmo o suficiente para dizer que isso está muito bom. Pelo Exatamente. contrário, não é? Nós somos um país que ainda carece de segurança, principalmente, de segurança não só a segurança como defesa do cidadão em relação à violência de pessoas voltadas para o crime, mas também a violência no trânsito. Exatamente. Não é? Nós somos recordistas e, para isso, nós precisamos de ter estoques por uma medida de segurança nossa mesmo. Exatamente. Bem maiores. Bom, continuando nessa linha de raciocínio e só dando uma ênfase para o pessoal que está começando a nos assistir agora, a maçonaria é muito preocupada com isso, dentre outras coisas, e se voltou para essa questão e por isso esse projeto, correto? Correto, Paulo. Como nós dissemos anteriormente, estávamos conversando anteriormente, a maçonaria tem esse papel de buscar o entendimento do significado do desenvolvimento do ser humano como um todo, né? E passa por esse desenvolvimento a tranquilidade, por exemplo, de ter uma recuperação sadia. Né? Então, veja bem, a gente não pode, em detrimento de outras ações, dizer que essa é a melhor ou a mais importante. Não é. É uma das ações importantes para que o nosso crescimento e desenvolvimento, num momento de risco, como uma cirurgia, como um acidente, esteja ali pronto para ser medicado, para ser curado. E para isso, né, como nós dizíamos anteriormente, dentro de um hospital ou dentro de um centro clínico onde vai se utilizar essa matéria, ela é diferente das outras matérias que são utilizadas para uma recuperação. Não é um remédio que se compra, né? Embora exista todo um protocolo para que esse sangue possa atingir níveis altíssimos de utilização, ele é um bem que é doado. Ele não é fabricado, ele não é comprado, né? Tanto que o termo doação, se nós formos entender, ele tem um significado muito forte.
Nós estamos doando um pouco da gente. Sim, é uma parte de nós mesmos. Uma parte de nós mesmos. E o nosso corpo é tão interessante que ele não se ressente disso. Nós fazemos a doação e o nosso próprio corpo recupera. Aí é uma informação que aí vem o cacoete do médico, né? É interessante que o pessoal entenda que mesmo no nosso organismo, uma célula sanguínea, ela não nasce com a gente e morre com a gente. Ela tem uma vida própria. Claro. E ela é destruída no próprio organismo e é uma vida relativamente curta, de cerca de 120 dias. Não é? Se marcou com essas células e se comprovou que um glóbulo vermelho ele se desenvolve principalmente na medula óssea e ele vai ter uma duração, uma vida de cerca de 120 dias. E aí é importante para a gente começar a entender que a necessidade de sangue muitas vezes não vai ser exigida apenas nos acidentes, na violência, nos traumas, mas em determinadas doenças também. Em recuperações, né? Exato. Então, o indivíduo pode ter uma doença em que as células vermelhas sejam destruídas mais rapidamente, ou que não fabrique essas células adequadamente. E ele vai precisar de sangue. Exatamente. Né? Então, vamos falar assim apenas de uma doença, a anemia falciforme. Chega a um ponto, essas células são destruídas mais rapidamente e ele vai precisar de transfusões mais, vamos dizer assim, mais vezes do que um indivíduo normal. E isso eu falo, Osmani, para o pessoal também ter uma ideia de que a necessidade de sangue é realmente muito intensa. E a gente não tem, talvez a gente tenha um pouco de preconceitos, né, com relação à doação. A gente não entra nessa seara, vamos assim dizer, né, dos preconceitos. A gente entra na necessidade. Sim. Né? O projeto, o programa, é atender uma necessidade. Nós termos hoje estarmos com níveis razoáveis para atender aquela população que precisa. Esse talvez seja o maior entendimento. Né? É uma participação, como eu disse, ela é anônima, porque a gente não sabe para quem o nosso sangue vai ser utilizado, mas não deixa de ser um gesto de humanidade, antes de mais nada. Mas uma doação de órgão você também não sabe. Exatamente. Então, esse conceito doação, né, que eu acho que é muito importante, como eu disse no começo, o sentido da doação valoriza o ato. Valoriza quem está recebendo e quem está fazendo isso. Né? Eu acho que é como dar um abraço. Você está dando um abraço, você está recebendo também um abraço. Sim. Né? Uma doação também, nós estamos doando alguma coisa, estamos recebendo em troca aquela percepção que a gente tem de vida. Porque talvez um dia a gente esteja precisando disso. Sem dúvida alguma. Bom, Osmani, a questão do projeto em si, vamos falar sobre o projeto em si, porque senão nós vamos encerrar o nosso tempo e não falamos sobre o projeto. Nasceu no Grande Oriente Paulista, se resolveu expandir para todo o estado de São Paulo. Né? Bom, primeiro ponto, ele não foi projetado, não foi engendrado para que apenas maçons doassem, obviamente. Eu acho que isso nós temos que deixar bem claro. Exatamente. Aqui em Tupã, houve a participação, está havendo a participação de todas as lojas. Tá. Inclusive, nós temos também até uma loja de Quintana, que faz parte do nosso convívio, do nosso grupo. Ela também aderiu a esse programa. Agora,
como a gente disse no começo, não é somente para o maçom fazer essa doação. É ele incentivar, ele ser um fomentador dessa ideia, junto à sua família, junto ao pessoal que trabalha com ele, aqui com a de convivência social, cultural, esportiva, né? Ou seja, divulgar essa necessidade e também a prática. Então nós temos um acordo com o Banco de Sangue da Santa Casa, né? O período nosso de ação para doação é entre dia 1º e 31 de julho. Nós vamos nos concentrar nesse mês, que é um mês árido, a nível histórico. Mês, né? De férias. Férias, frio. Mas a gente optou por tentar fazer com que esse mês seja um mês normal, né? Então, esse contato com o Banco de Sangue da Santa Casa estabelece também dentro do protocolo deles, das necessidades que eles têm de atendimento. Então, seria de segunda a sexta, no período das 7h30 ao meio-dia, né? Então, é lá que vai ser feita a avaliação, vai ser feita a entrevista, a própria doação, recuperação, vai ser feita a tipagem do sangue. Então, o cidadão que não sabe que tipo de sangue que ele tem, ele vai saber e vai receber um documento para isso. E esse sangue que vai ser... É muito importante a gente enfatizar, né? Esse sangue, ele não é só para a Santa Casa. Sim. Né? Ele é para a cidade de Tupã, ele é para cidades que fazem parte da nossa micro-região. A esse respeito, para esclarecer, por exemplo, se qualquer hospital da região, da cidade, vamos falar aqui, nós temos 2 grandes hospitais, o São Francisco e a Santa Casa. Se o São Francisco necessitar de sangue, é como se o doente estivesse na Santa Casa. Exatamente. Se tem a central que regula a doação, é feito um pedido, o médico faz uma solicitação, não é? Essa solicitação ela tramita nos 2 hospitais da mesma maneira, da mesma forma, chegando até o banco de sangue. E da mesma forma, como você disse, Bastos, para Oswaldo Cruz, e essas cidades menores, como Arco-Íris, Acre e Herculândia, havendo necessidade, a pessoa vai vir... A pessoa é trazida para o hospital para fazer a transfusão. Fazer a transfusão. E, aliás, dentro da nossa experiência também, trabalhando na Casa da Criança, por exemplo, a gente tem o uso, muitas vezes, a necessidade de sangue para um doentinho daqueles e que vai tramitar da mesma maneira. Da mesma forma. Então, às vezes é como você disse, são informações tão simples, mas que muitas vezes não fazem parte do conhecimento, do rol de conhecimentos da própria população. É nesse sentido que a gente gostaria de estar aqui, né? Esclarecendo e quebrando esses paradigmas, sim, né? Sim. Para que a pessoa se sinta à vontade para fazer isso. Né? Claro. Então, não é... E sem temores. Sem temores, sem rancores, sem neuras, né? Eu acho que existe uma cultura ultrapassada e que nós temos que nos adequarmos a essa nova patologia que existe de doação de sangue. Ou seja, o ato de doar é um ato de engrandecimento. Né? É isso que nós temos que despertar na nossa sociedade e queremos fazer isso com essa campanha. Sem dúvida. Bom, e importante, me ocorre agora, Osmani, que a pessoa que entrar em contato com o banco de sangue, no caso da Santa Casa, da Santa Casa porque é lá que está localizado, né, a central de doação. A central de doações, ele pode fazer, ele vai fazer parte de um cadastro. Exatamente. E essa doação, essa campanha não visa apenas uma doação agora. Ele se tornará um doador e, diante de necessidades, nós não queremos
nunca que isso aconteça, mas nós podemos ter, por exemplo, alguma catástrofe Exatamente. na nossa região, na nossa cidade, e que nós necessitemos de volumes muito maiores do que aquele que nós necessitamos no dia a dia. E então, tendo um cadastro de doadores bom, com um percentual de pessoas bem mais elevado do que esses 2%, Exatamente. não é? Exatamente. Nós vamos nos sentir muito mais seguros e a própria população vai se sentir mais segura. E solidária, né? E solidária, Eu acho que é a ênfase também do projeto. É a ênfase do projeto. A solidariedade. Exatamente. Que é o ato, o fato de querermos o melhor para o outro. Exatamente. Então, só para a gente concluir, Paulo, eu me sinto assim muito à vontade, né, com esse grupo que nós temos hoje de maçons aqui em Tupã, em estar participando desse programa. Porque nós estamos levando um pouco para a população um conceito, né? Nós não estamos levando uma fórmula ou uma forma de fazer. Nós estamos levando um conceito. Para quê? Para que a sociedade possa entender o significado desse ato, através da solidariedade, né, salvar vidas. Então, de uma forma anônima. E na esteira disso, não posso deixar de dar mais uma vez ênfase e pedir para que você me ajude nesse sentido, Osmani, de que a maçonaria, a essência da maçonaria é isso. Exatamente. Né? Você falou que procura o engrandecimento do ser humano, mas se nós, cada um procurar o seu engrandecimento, nós vamos ter um povo, vamos usar essa palavra, extremamente forte, extremamente capaz, porque todos estarão preparados para determinadas situações. Nesse sentido, Paulo, só para arrematar aquilo que você concluiu, né? Um povo feliz é um povo que tem segurança. Sim. E o que nós estamos fazendo é um trabalho de conscientização para essa segurança coletiva. Coletiva. Não individual. Exato. Então, é por isso que eu voltei ao assunto, para que quem está nos assistindo entenda bem esse tipo de filosofia. Não é o engrandecimento do individual, não, para que nós tenhamos um coletivo forte, não é? E saudável, né? E saudável. E sendo aí no caso nós estamos falando de doação de sangue, mas qualquer tipo de doação engrandece a pessoa e engrandece. E é uma coisa interessante, Osmani, porque quando a gente tem, às vezes, desastres, catástrofes, situações muito ruins, vamos dizer assim, naquele momento, o povo é extremamente solidário. Exatamente. O brasileiro o brasileiro Em especial. Mas, eu faço um mas, porque nós teríamos que ser solidários naquele momento, como nós somos, mas nós teríamos que continuar solidários e procurar perceber toda a situação que está acontecendo ao nosso redor e que está acontecendo no dia a dia. Concorda? Concordo plenamente. E esse trabalho que a maçonaria faz na sociedade visa isso. Né? Quantos maçons não estão em várias entidades aqui de Tupã? Para quê? Para dar essa sustentabilidade. Sim. Não é só socorrer num primeiro momento, é manter ela. Exato. Fazer o trabalho de manutenção. Exato. E esse programa de doação de sangue, por isso que não é só o ato de doar, é o ato de conscientizar, porque aquele doador, ele pode continuar a ser. Sim, né? Ele faz parte de um cadastro. Desse cadastro, e ele automaticamente ele vai ser inserido nesse contexto. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, em nome do Grande Oriente Paulista, é justamente
primeiro, conscientizar. Né? Vamos resolver um problema de forma consciente, não apenas pontual. É interessante. Esse aqui e nós estamos dando um exemplo disso, de como que nós podemos nos engajar em todas as situações. Esse aqui é um programa do Rotary. E Maçonaria está aqui para divulgar um projeto da maçonaria. Exatamente. Não é? E aí, uma informação assim interessante, no Rotary, a Fundação Rotária não aceita mais disponibilizar recursos para projetos que não sejam sustentáveis. Autossustentáveis. Porque se percebeu claramente que é muito melhor dar a vara para o indivíduo pescar do que o peixe para ele comer. Exatamente. Não é? De uma certa maneira, é o que se está... É o que nós estamos promovendo. É o que está se propondo nesse projeto Irmão Sangue Bom Doa. E aí nós estamos chamando de irmãos, porque nós nos chamamos de irmãos, a toda a nossa comunidade. Exatamente. Todos nós estamos irmanados. Estamos irmanados disso aí. Bom, o nosso tempo, infelizmente, como sempre, eu aqui apresentando Mão na Roda, como sempre, eu acho que é um tempo muito curto. Mas extremamente válido. Extremamente válido. Alguma coisa que a gente tenha esquecido, que você queira chamar a atenção, alguma informação a mais? Em primeiro lugar, Paulo, eu agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né, fazendo essa explanação e nos colocarmos à disposição, né, da sociedade de uma forma geral, seja ela através dos clubes, serviços, entidades, né, que quiserem somar a nós. Né, eu acho que nós somos, antes de mais nada, cidadãos. O nosso clube de jovens, porque todas as nossas entidades, a maçonaria tem os Demolei. Tem Demolei, as Filhas de Jó. As Filhas de Jó, e o Rotary, o Lions, tem também seus clubes de jovens. O nosso Rotaract tem um projeto de doação de sangue. Eu acho que se pode contactar os meninos e os meninos ampliarem e se emparcerarem nessa questão aí. Eu acho que tudo é bem-vindo, né? Lembrando que nós estamos muito mais focados num trabalho de divulgação, né? Não é apenas a captação. Sim, né? sim. Divulgação, conscientização, quebra de paradigmas e também a captação. E essa captação aí, eu acho que nós podemos depois, num futuro bem próximo, estarmos envolvidas com essas nossas entidades. Né? Nós temos também o tiro de guerra, nós temos os clubes de serviço, nós temos as entidades profissionais, que também fazem o seu trabalho nesse sentido. E que juntas têm um poder... Uma força muito maior. Exatamente. Bom, só para a gente encerrar, Osmani, quem estiver interessado, é só se dirigir à Santa Casa nesse horário aí. O interessado, até em informações, o Banco de Sangue disponibiliza no período da manhã, não só o atendimento àquele que vai fazer a doação, mas aquele que também queira informação. Né? Porque ele pode ir lá buscar mais informações para levar para alguém, por exemplo. Então, sim, o Banco de Sangue também tem essa intenção e disponibilidade. Né? Lembrando que, então, o período de doação é de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até o meio-dia. Né? É um processo que primeiro passa por uma triagem, por uma entrevista, pela doação e também pela recuperação. E eu gostaria, assim, sabe, de deixar esclarecido à população, isso por solicitação até do pessoal do Banco de Sangue, é que às vezes demora um pouco mais. Então a pessoa fica impaciente. Poxa, eu vou lá fazer uma doação e tenho que ficar esperando. Mas é porque existem protocolos e esses protocolos têm que ser cumpridos. Claro. Infelizmente, para que esse produto, que é um bem extremamente importante, não se perca no meio do caminho. Tá certo. O protocolo tem uma série de exigências, inclusive,
Bom, isso eu acho que a população já sabe, que esse exame vai ser exaustivamente examinado. São muitos exames que nós não vamos, seria outro assunto que serão feitos. Inclusive, é até importante para aquele que pretende ser doador, que se tiver alguma coisa alterada, ele vai ser avisado. Vai ficar sabendo. Exatamente, né? Então, isso é também importante. Importante. Né? É aquela cadeia. Exato. Afinal, se nós somos uma comunidade, nós estamos todos interligados. Exatamente. Mais alguma coisa, Maria? Eu gostaria só de agradecer, Paulo, o teu convite, agradecer essa conversa agradável, né? Esse esclarecimento, que eu acho que vai ser muito bom, principalmente para a população, que esse é o nosso foco. Sem dúvida alguma. Agradecemos, então, a presença do Dr. Osmani da Rosa Vieira, que, em nome da maçonaria e fazendo parte desse projeto Irmão Sangue Bom Doa, que é um projeto para conscientização e doação de sangue para que os nossos estoques de sangue permaneçam dentro de números seguros. Então, mais uma vez, obrigado, Osmani. Agradecemos a vocês que nos assistiram. Esperamos que vocês tenham gostado do programa e queremos estar com vocês na próxima semana com o Mão na Roda. Até lá.